Boa noite, Ó, Denis. boa noite, Tudo, Alexandre. Tudo tudo bem? jóia? Tá ouvindo bem? Tô vendo, sim. Ah, beleza. Como eu falei pra galera, esse é o Denis, uma participação especial hoje aí, que vai falar aí sobre os fatores de ergonomia na origem do acidente de trabalho. Denis, faz a sua apresentação, por favor. Bom, vamos lá então. Boa noite a todos que estão assistindo, boa noite a todos que estão acompanhando no Instagram do meu pai, Dr. Hudson, ou no Instagram do Alexandre. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Denis Carvalho Couto, eu sou engenheiro de controle e automação, formado pela FMG, e pós-graduado em engenharia de segurança e ergonomia aplicada ao trabalho. E também sou coautor, junto com meu pai, desses dois livros aqui. O primeiro é esse, Um Novo Olhar na Prevenção de Acidentes do Trabalho, que foi lançado no final de 2017. E muito do que a Certo. gente vai falar hoje é relacionado a esse livro. E o mais recente, que é esse aqui, que é o Ergonomia 4.0. Nesse livro, o Ergonomia 4.0, tem o capítulo 31, que é um capítulo chamado Ergonomia na Prevenção de Acidentes, e é um capítulo escrito por mim. Então, quem tem o livro Ergonomia 4.0 pode me conhecer também um pouco mais por esse capítulo 31 do livro. É isso. Então, galera, esses livros aí são top. Quem quiser adquirir aí, ó, só entrar no site deles lá e da Ego e está adquirindo aí os livros aí, muito bom, conhecimento muito importante aí. Obrigado. Hoje nós vamos começar a live aí, Denis. Eu vou fazer uma primeira pergunta para você. Como surgiu essa pesquisa dos fatores ergonômicos? Bom, Alexandre, essa pesquisa sobre a contribuição, né, do fator ergonomia na origem de acidentes de trabalho, ela surgiu, na verdade, já tem quase 10 anos, mas ela tomou fôlego mesmo, foi no final de 2016, mais ou menos, que foi quando eu comecei a trabalhar com meu pai. Nessa época eu nem havia me formado ainda em, em engenharia de segurança, e eu acompanhava meu pai em alguns trabalhos de consultoria em empresas pelo Brasil, e esses trabalhos de consultoria envolviam a questão da segurança do trabalho, certo? Eram treinamentos para gerentes, supervisores, a respeito da segurança do trabalho. E além disso, bom, começou aí. Como que aconteceu? No final de 2016, o meu pai tinha muitos dados a respeito de outras pesquisas que os nossos alunos lá da Ergo, do nosso curso de ergonomia aplicada ao trabalho, faziam. Porque o nosso curso ele tem um formato que no final o aluno faz uma monografia com um tema de escolha. E um tema que meu pai sempre sugeria para engenheiros de segurança e técnicos de segurança era a reavaliação de acidentes do trabalho nas empresas onde as pessoas trabalhavam, considerando os fatores de ergonomia. Então, desde 2009 que nós tínhamos dados a respeito disso, nós tínhamos alunos que faziam essa pesquisa ao longo dos anos, mas esses dados estavam isolados. Então, no final de 2016, eu comecei a trabalhar um pouco mais mesmo, efetivamente, com meu pai, e uma das primeiras coisas que ele me pediu foi que eu juntasse todos esses dados, consolidasse e reanalisasse todos esses acidentes que foram sendo, né, nós fomos coletando ao longo dos anos. Então, no total, nós reunimos 983 acidentes, que foram, foram bastante, foram todos acidentes trazidos pelos alunos ou, em alguns casos, de consultorias em empresas que nós trabalhávamos. E desses 983 acidentes, foi feita a reanálise considerando, buscando se naquele acidente houve um fator importante de má condição ergonômica que tenha sido importante na origem daquele acidente. Então, nós consolidamos esses 983 acidentes em um número.
que é a porcentagem de média, né, de acidentes do trabalho típicos causados por más condições ergonômicas. E aí compilamos tudo isso, e muito mais também que eu vou falar aí ao longo da live, mas compilamos tudo nesse livro aqui, que foi lançado no final de Legal. 2017. E a metodologia que vocês utilizaram, qual foi? Então, como eu falei, foram alunos, ex-alunos do curso nosso de ergonomia, nosso curso de formação em Belo Horizonte, que traziam esses casos, reanalisavam entre eles e passava também pela reanálise nossa ou do meu pai. No final, nós tínhamos assim, para cada empresa nós tínhamos um número, uma porcentagem. E são empresas de ramos bem diferentes, eu posso abrir aqui até para consultar. Nós temos, por exemplo, duas metalúrgicas, duas empresas de celulose e uma de celulose e papel, duas de reflorestamento, 5 siderúrgicas, uma de transformação de alumínio e mais uma siderúrgica aqui, então 6 siderúrgicas. E todas elas têm diferentes números de empregados e juntamos tudo isso numa média, além de classificar essas más condições de ergonomia em 16 grandes grupos que eu vou falar um pouco mais para frente para você. Mas foi assim, foi mais ou menos assim que foi feita essa pesquisa. Legal. O que chegou a motivar vocês no ponto de vista de estar fazendo todo esse levantamento, esse estudo que vocês realizaram aí? Então, Alexandre, quando você começa a estudar ergonomia e você está em diferentes empresas e você começa a estudar ergonomia, começa a estudar também segurança, que é uma área relacionada, você começa a perceber que certos acidentes poderiam ser evitados caso naquele momento o trabalhador tivesse alguma outra forma de realizar aquela atividade. Junto a isso, bom, nós tínhamos diversos dados de acidentes, né, trazidos por esses alunos e dados muitas vezes bem aprofundados, que seriam assim, a análise que a comissão de acidente da empresa realizou para aquele determinado acidente. E em alguns casos, não vou dizer muitos casos, mas em alguns casos é nítido como que essa comissão que fez a investigação do acidente não fez uma investigação do acidente bem feita. Porque como que a gente identifica isso? A gente identifica pela culpabilização do trabalhador. Então, acidentes onde claramente havia uma má condição de ergonomia que foi importante para aquele acidente e onde não havia outra forma de se realizar aquela atividade que não fosse uma forma insegura, na análise de acidentes, a comissão colocava que a causa raiz do acidente tinha sido, por exemplo, uma falta de atenção do empregado, ou, por exemplo, uma falta de percepção de risco do funcionário, ou o famoso também assumir o risco de cometer certo ato inadequado, cometer um ato inadequado. E essas coisas nós víamos que estava equivocado e foi uma das motivações para a gente compilar tudo isso num livro e divulgar isso e falar sobre isso, que é a grande importância do fator má condição de ergonomia na origem de acidentes do trabalho em empresas do Brasil. Bacana. Mas no que você comentou agora é relativo à investigação de acidente. Como que vocês vê, através do curso que vocês realizam aí e a consultoria que vocês dão, como que vocês enxergam as empresas na questão de investigação de acidente? Como que elas abordam isso? Você comentou um pouco aí, mas na visão de você geral. Então, Alexandre, na minha opinião, como engenheiro de segurança e passando por essa questão da pesquisa, a gente vê que a investigação de acidentes no Brasil, ela ainda é feita de uma forma, ela costuma, pela maior parte das empresas, carregar um viés de culpabilização
principalmente do empregado que estava na linha de frente, que muitas vezes é o acidentado, ela procura encontrar o culpado e eliminar aquela pessoa, aquela peça, digamos, da equação, na esperança de que isso vá prevenir novos acidentes. Muitas vezes a investigação de acidentes no Brasil, o plano de ação, né, a medida preventiva, são ações inócuas, como novos treinamentos, DDS abordando tal assunto, reforçar práticas seguras. Então, assim, o que nós vemos muito é isso, e muito também, não só na questão da investigação. E isso vem de onde? Isso vem, na minha visão, é muito mais do que só a questão da investigação do acidente. É uma cultura antiga, né? Isso, na minha visão, é a cultura de prevenção de acidentes no Brasil, e eu posso dizer até no mundo também. Eu não acho que é muito diferente em outros lugares do mundo. É uma cultura que não se atualiza desde os anos 30. Então, nesse livro aqui, nós colocamos, por exemplo, os primeiros trabalhos publicados a respeito de prevenção de acidentes são dos anos 30, por um alemão chamado Heinrich, e ele propõe a chamada teoria do dominó. Então, você tem aqui um evento do acidente, você tem logo aqui atrás uma peça do dominó que desencadeou esse evento, e aqui atrás você tem outra peça que desencadeia esse evento. Então, como que você previne um acidente? Você tira essa peça aqui do meio. Então não vai acontecer mais acidente. E muitas das vezes está apontado para o trabalhador, né? Exatamente, que é quem estava ali na linha de frente no momento do acontecimento. Mas essa visão, ela deixa de visualizar não o aqui e o aqui, mas o que está por cima, né? A gente costuma dizer, nesse caso, que o buraco é mais embaixo. Não, não é mais embaixo, o buraco é mais em cima. Por que mais em cima? Porque muitas das condições inseguras que estão colocadas, né, ali para o trabalhador, a origem dessas condições inseguras são medidas administrativas passadas, às vezes meses, anos, que foram tomadas antes, há algum tempo, e que passaram-se anos e chega naquele momento e não se enxerga que aquela condição foi causada por algo bem atrás, uma decisão de decisões administrativas causadas, tomadas atrás desse cenário. Se você, antes, me permite uma coisa que eu esqueci de falar, qual que é, né, a nossa conclusão aqui dessa pesquisa a respeito do fator ergonomia nos acidentes de trabalho. O que nós concluímos, baseado nessa pesquisa que nós fizemos, é que 41%, veja bem, 41%, quase metade dos acidentes de trabalho típico, tem em sua origem um fator importante de má condição de ergonomia. Então, isso assim, nós analisamos certos setores, né, de indústrias, e não analisamos outros. Claro que é uma amostra de conveniência, é o que nós tínhamos. Mas quando nós estamos em outras empresas, por exemplo, manufaturas, nós conseguimos perceber um número próximo disso, sempre em torno de 40%. Então, o que nós sempre sugerimos para o setor de segurança das empresas, pegar todos os acidentes passados, do ano passado, por exemplo, não desse ano, porque ainda mais com a questão da pandemia, mas pegue os acidentes do ano passado e reavalie todos esses acidentes, buscando se não há algum fator de ergonomia importante que tenha causado aquele acidente. O número sempre gira em torno de 40%. É bacana isso que você comenta, que você menciona, porque no trabalho que eu realizo nas empresas, você vai fazer a avaliação, AIT, Análise Ergonômica do Trabalho, e muitas das avaliações de risco, você potencializa o acidente, que pode gerar um acidente futuramente. Uma escada marinheiro, uma coisa assim do tipo, né? Então, N coisas você acaba gerando um acidente em cima, porque
a pessoa ela acaba, tipo, vamos falar assim, ocultando isso, tá? Isso que não gera risco. Então, tem que ter uma tratativa, tem que ter um plano de ação, né? Isso acaba gerando. Quando nós fazemos análises ergonômicas em empresas, qualquer análise que tenha uma questão de risco de acidente, nós colocamos na mesma equivalência, digamos assim, na mesma prioridade do risco ergonômico. E é exatamente o que você falou, principalmente questão de escadas, às vezes carregar alguma coisa, algum peso, subindo ou descendo escadas, quer dizer, além de ter uma exigência ergonômica, ainda existe o risco de acidente, porque a pessoa não tem 3 pontos de apoio. São coisas desse tipo. Aqui no livro, nós dividimos em 16 grandes grupos, digamos assim, de fator de má condição ergonômica na origem dos acidentes. Se você me permitir falar, a gente tem Opa, no livro, ele vem com um encartezinho desses aqui, vem com 2 encartes, na bacana. verdade. Um deles é esse. E qual que é o nosso objetivo quando a gente criou esse encarte? É que isso aqui pudesse ser pendurado na sala da segurança das empresas, ficasse à vista de todos. E o que é isso aqui? Isso. Aqui, ó, é a classificação do fator ergonomia na origem de um acidente do trabalho. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Como eu falei, 16 categorias de más condições ergonômicas que podem, na nossa pesquisa que nós encontramos, que podem levar a um acidente. E aí tem, por exemplo, ferramenta inadequada, layout inadequado, meio inadequado de movimentação de materiais, posição forçada do corpo. O que é posição forçada do corpo? Por exemplo, ter que trabalhar com o corpo fora do eixo vertical natural ou em posição de desequilíbrio. Então, uma condição ergonômica que, às vezes, por o trabalhador ter que trabalhar de uma forma desequilibrada, ele efetivamente sofre um acidente. Outra também, condição inadequada do piso, é muito comum. Se não me engano, foi a 5ª ou 6ª maior causa de acidentes na nossa pesquisa. Nós gostamos de chamar de piso inimigo. É o piso inimigo. Então, é o piso desnivelado, piso desnivelado não sinalizado, buracos camuflados ou grades soltas, saliências no piso, contribuem muito para acidentes do trabalho. Não só de pessoas que estão passando, mas às vezes que estão fazendo algum tipo de atividade, escorregam. Tipo, E tem vários outros. irregularidade, né? Tipo, paleteira que acaba caindo desse Tem, buraco e não sai. E às vezes já vi pessoas de ter 5 pessoas para empurrar uma paleteira porque não tirava a paleteira manual desse buraco, que essas imperfeições do piso, né? Então é isso. muito relevante estar de olho nisso também. Pois é. E aí tem toda a questão de, por exemplo, sempre se tem que analisar, quando for analisar um acidente de trabalho, o contexto daquela situação. Nós gostamos de iniciar com uma imagem, vou ver se eu consigo achar aqui para vocês rapidinho. Espero que vocês consigam ver. Está no início do livro essa imagem. Essa imagem aqui é uma imagem de uma refinaria de petróleo, em que o trabalhador, isso aqui são as tubulações, né? E o trabalhador subiu na tubulação e caiu. Então, quando ele se machucou, claro, isso é um caso real. Você perguntou qual foi a motivação. Uma das motivações é esse caso também. Quando o trabalhador voltou do período que ele estava afastado, né, ele ainda levou uma suspensão, uma punição administrativa. E aí, quando o trabalhador foi confrontado pelo gerente, com essa punição administrativa, o trabalhador respondeu: tudo bem, eu aceito a punição, mas o senhor não vai ter mais produção. E aí, o gerente, claro, achou aquilo uma insolência, né? Mas foi analisar o contexto do acidente. E o contexto do acidente é o seguinte: aqui, ó, bem aqui no canto esquerdo, existia uma válvula no meio dessa tubulação, que a única forma de se acionar essa válvula era se o trabalhador subisse nessa tubulação. Então, isso era algo comum. Né? Não era sempre que essa tubulação, que essa válvula precisava ser aberta. Muitas vezes era uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, mas quando era necessário abrir, a forma de se abrir era essa, e isso era conhecido. Né? Só que, nesse caso, o trabalhador deu
o azar, né, de cair num dia de chuva. Então, quando você analisa o contexto, você vê que existe uma má condição de ergonomia aí, um layout inadequado para se abrir essa válvula, e que não existe outra forma do trabalhador realizar essa atividade que não seja colocando a si mesmo em uma situação de insegurança. Certo. Na linha de risco, né? Isso. Na linha de risco. Mas é interessante do que você comenta. Eu sempre lembro do comentário do seu pai, do Hudson, que ele fala dos 40% de acidente por Isso. questão ergonômica. Eu lembro que eu fui visitar uma empresa e eu comentei isso com o engenheiro que a gente estava abordando para fazer lá o contrato, né? Daí ele falou assim, mas como assim ergonomia 40%? Impossível. Ele falou assim, geralmente é postura, cadeira, carga. Eu falei, vai muito mais além disso. Nós fizemos um mapeamento, ele ficou surpreso do mapeamento que nós fizemos. Para você ter ideia, vamos falar de 100 questões que a gente avaliou lá, em torno, mais ou menos umas 30 delas estava relacionada com acidente, entendeu? Então, assim, essa correlação ela é muito importante e muitas empresas não têm essa visibilidade, entendeu? Elas não enxergam isso. E o próprio técnico de segurança, muitas das vezes, não tem essa visão de que ergonomia pensa que é só cadeira, pensa que é só postura, pensa que é manuseio de carga e vai um pouquinho mais Sim. além disso daí, né? Então é bastante interessante. Falando um pouco... Pode falar. Pode falar. Depois eu completo. Então, geralmente, falando um pouco disso aí, você vê que as empresas elas ficam um pouco para trás e acabam tendo vários acidentes consequentes, vários acidentes assim, e na hora que você vai fazer a investigação, ela não é uma investigação produtiva, e o acidente acaba voltando a acontecer no mesmo local de novo. Isso. Assim, essa questão dessa visão de ergonomia, é só a cadeira, é o trabalho do computador, é a coluna vertebral, isso aí nós ergonomistas temos consciência. O que às vezes foge, que para quem a gente quer falar é justamente para quem sabe que a ergonomia não é só isso, mas às vezes não sabe que a ergonomia também ela é uma das grandes aliadas na prevenção de acidentes. Muitos ergonomistas e técnicos de segurança, engenheiros de segurança não sabem disso. E isso eu falo da minha própria formação. Quando eu fiz o curso de engenharia de segurança, o grande foco na questão da prevenção de acidentes, e é o foco de quase todo o programa de segurança do trabalho no Brasil, é o foco comportamental. Então, eu até circulei aqui uma frase bem interessante que está aqui no livro, que é do Hildelberto Muniz de Almeida. E ele fala o seguinte, segundo Almeida, também compatível com a era do erro humano, material didático visando a prevenção, olha só, você vai treinar o seu trabalhador na prevenção de acidentes, como que você treina o trabalhador? O material didático costuma ser centrado em comportamentos faltosos do operador, estímulo ao medo de lesões e recomendações para obediência de regras e uso do equipamento de proteção individual. Então, o que eu vejo muito digamos assim, EPIzação da segurança. A segurança do trabalho você tem que usar o seu óculos, você tem que usar o seu capacete, você tem que olhar a questão da sinalização, tudo isso é importante, não deixa de ser importante, mas esquece-se muito da condição de trabalho do trabalhador, esquece-se muito da forma como o trabalhador, que a gente chama de ergonomia, né? O trabalho prescrito versus o trabalho real. Então, esquece do trabalho real. E aquela dificuldade que o trabalhador tem como ele faz para realizar a atividade, né? Isso. Como que ele se desprende para fazer aquilo lá. E às vezes o cara tem que pular uma tubulação para fazer atividade e na prescrita tá que ele tem que ligar a válvula, mas não sabe como ele vai fazer essa válvula, né? Então, exatamente. É muito interessante essas abordagens. Por isso que a KIT, a Análise Ergonômica do Trabalho, ela tem uma função muito importante para ter esse panorama, né? Você conseguir enxergar e você mapear esses riscos da melhor forma possível, né? Sim, uma coisa que você comentou de EPI,
Você vê, não sei da sua opinião, mas muitas das empresas, ela gosta de trabalhar muito comportamental, a parte de comportamento. Então acha que o comportamento ele é tudo. Eles formam uma cultura, sim. Aí eles formam uma cultura de um ponto de vista, sim. Mas se você não chegar num todo, você não consegue fazer segurança. Você não consegue formar uma cultura dentro da empresa. A cultura dentro da empresa passa quando o funcionário, o colaborador, ele passa a enxergar e participar das soluções que está sendo proposto pelo profissional, né? Sim, com certeza. A gente, sempre que a gente fala desse assunto do fator ergonomia na prevenção de acidentes, eu costumo terminar a minha apresentação falando assim, se vocês tiverem uma coisa para guardar da apresentação de hoje, e então estou falando agora para as 29 pessoas, 30 pessoas que estão nos assistindo agora, se vocês tiverem uma coisa para guardar dessa live agora, é o seguinte: qualquer programa de segurança do trabalho que não englobe as condições ergonômicas para o trabalhador realizar as atividades, ele está fadado a ter uma falha de 40%. No final, é isso. Qualquer programa de segurança que não observe as questões ergonômicas está fadado a ter uma falha de 40%. E aí trabalha-se comportamental, coloca-se punições administrativas, coloca-se toda aquela questão de... Eu esqueci o nome agora. Você vê uma condição, você escreve, coloca na urnazinha. Isso tudo é bom, mas aí começa a ficar inchado. E aí começa a ficar Isso. inchado e os acidentes continuam aparecendo. E aí você não entende o que está acontecendo. Poxa, mas eu fiz uma CIPAT semana passada. E aí hoje aconteceu o acidente. Olha que coisa. Aí você vai ver o acidente, o que acontece? Acontece uma das coisas que estão descritas aqui, uma das situações aqui. São condições de trabalho inadequadas, anti-ergonômicas, levando a um acidente. E qual que é o grande ponto, pessoal? Não existe outra forma do trabalhador realizar aquela atividade que não seja a forma insegura. Essa é a grande questão. Porque, até como nós colocamos aqui, né, até a capa do livro, a gente gosta muito do modelo que é proposto pelo meu pai, que é o hexágono das causas de acidentes. E esse modelo ele fala o seguinte, que um acidente de trabalho, ele pode ser, aliás, um acidente no trabalho não, um ato inadequado do trabalhador, ou um erro do trabalhador, um erro humano, ele pode ser causado por um dos seguintes fatores. Esse aqui. Pode ser uma questão de... uma questão de falta de informação, uma questão de motivação incorreta, uma questão de falta de capacidade, uma questão de aptidão físico-mental, pode ser um deslize ou pode ser uma condição ergonômica. É um desses 6. A condição ergonômica é um desses fatores. Muitas vezes pode ter um acidente de trabalho que não é uma condição ergonômica, realmente foi uma motivação incorreta do trabalhador. Como que você faz a distinção entre um e o outro? Quando daquela situação existia outra forma do trabalhador realizar aquela atividade, se não existir, então é uma condição ergonômica que levou a esse acidente. O bacana é que quando você faz uma melhoria, nós fizemos um trabalho numa empresa e nós apontamos mais ou menos em torno de 10 pontos de situação de risco da situação de trabalho. Aí levamos para ele e era a causa de acidente também. O que aconteceu? De uma das melhorias que a gente fez lá dentro, nós fizemos o teste e replicamos para as 10. Então você conseguiu estar melhorando vários, então você conseguiu fazer vários setores que estavam com a mesma pendência do outro, que era o mesmo risco, acabou sanando e praticamente mitigando o risco ergonômico lá. Então a gente acaba conseguindo, né? Fazer esse mapeamento. Esse mapeamento a gente sempre procura fazer, né? A gente sempre faz e prega que se faça dessa forma, que é com a participação do trabalhador. Seja para as questões de mapeamento de riscos ergonômicos, quanto para o mapeamento de riscos de acidente. Claro que quando você tem risco químico, riscos físicos, etc., esses riscos clássicos, digamos, que a engenharia de segurança está acostumada, é uma coisa. Agora, quando você tem
riscos de acidente, principalmente causados por más condições de ergonomia, é fundamental a participação do trabalhador, porque nós não estamos lá na área, né, no chão de fábrica, todo dia. Então, o trabalhador precisa ser convocado para falar a respeito do trabalho dele e falar em quais tarefas, quais atividades que ele enxerga que existe um DDF, que a gente chama, né, um DDD, aliás, DDF-DD, é o desconforto, dificuldade, fadiga, dolorimento ou dor. Então, esses 5, né, para encontrar a questão do risco ergonômico. E a sexta, que é o risco de acidente. Então, toda empresa que nós fazemos consultoria e análises ergonômicas, nós fazemos dessa forma, perguntando se existe no trabalho, né, no dia a dia do trabalhador, alguma atividade que seja de desconforto, dificuldade, fadiga, dolorimento, dor e risco de acidentes. Então, realmente, essa questão do mapeamento é fundamental a participação do trabalhador, porque nós não estamos lá para saber quais são as situações onde existe engloba risco de acidente. Aquele que está no livro também, que é o senso de ergonomia, né? Isso. O senso de ergonomia é a ferramenta mais proativa que a empresa pode ter, que é quando você pergunta, né, principalmente no exame periódico, você faz essa pergunta do desconforto, dificuldade, fadiga, dolorimento, dor ou risco de acidente. No livro passado, de 2014, no Ergonomia do Corpo e do Cérebro, o senso ergonômico eram só essas 5 perguntas, né? DDF, DD. E no novo, agora a gente já inclui essa sexta, risco de acidentes. Então, realmente, o senso de ergonomia é a melhor ferramenta para isso. Outra ferramenta muito boa também são treinamentos, mas que sejam treinamentos construtivos. Então, quando nós fazemos treinamentos de, por exemplo, membros do comitê de ergonomia nas empresas, são os operadores que nos dão o mapeamento de riscos ergonômicos e riscos de acidentes. São então essas duas formas de trabalhar são muito importantes. Certo. Temos uma pergunta aqui do Almir Ferreira. Como convencer o empregador que a ergonomia é importante e essencial? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? $1 milhão. Olha, eu não sei se ele está falando exatamente do assunto que nós estamos falando aqui hoje, que é a ergonomia na prevenção de acidentes, ou se é a ergonomia como um todo. A ergonomia como um todo, a gente sempre incentiva que quem está trabalhando com ergonomia dentro das empresas sempre procure mostrar, fazer a demonstração de ganhos financeiros das melhorias ergonômicas. E aí você pode ter diversos ganhos com as melhorias ergonômicas. Pode ser um ganho de redução de absenteísmo, e isso pode ser calculado em termos de salário, quanto que a empresa está pagando para o trabalhador ficar afastado, ficar em casa, né? Em termos de absenteísmo, em termos de passivos trabalhistas, quanto que a empresa está gastando com verba contingenciada, com processos trabalhistas, com advogado. A própria melhoria, o próprio ganho de produtividade, que às vezes uma melhoria ergonômica, além de trazer uma melhoria, né, para o trabalhador, ela traz consigo uma melhoria na produtividade daquele trabalhador. E o quarto agora que eu me esqueci. Mas no caso, então a gente sempre incentiva que as pessoas que trabalham com ergonomia nas empresas façam essa demonstração de ganhos financeiros. É um dos argumentos possíveis. Agora, se ele estiver falando especificamente da questão da ergonomia na origem de acidente do trabalho, aí é exatamente o que eu falei no início. É fazer a reanálise dos acidentes de trabalho passados da empresa, pegue todos, ou se a empresa for pequena, tem poucos acidentes de trabalho, pegue todos os acidentes de trabalho nos últimos 10 anos. Mas se for uma empresa maior, pegue ou de um setor no último ano, ou da empresa inteira, enfim. Selecione um período de tempo, faça essa reanálise, tentando buscar, fazendo a seguinte pergunta. O trabalhador que cometeu o ato inadequado, ele tinha ali naquela situação uma outra forma de realizar a atividade? Caso não, a resposta seja não, então é uma má condição ergonômica.
e calcule a porcentagem dos acidentes causados por más condições ergonômicas e leve isso ao empresário, à diretoria da empresa, mostrando que é necessário corrigir essas más condições ergonômicas, essas más condições de trabalho, para que o programa de segurança tenha efetividade. Senão, a empresa está chovendo no molhado, né? Tem um programa de segurança que tem uma falha de 40%. 40%. Isso pode levar a prejuízos, né? Exatamente. Exatamente. Você pode calcular, a gente sempre tenta analisar não só o acidente do trabalho, mas a perda, né, no processo. Existem uma coisa que a maioria dos engenheiros de segurança não faz, é analisar perdas no processo. Então, aqui existe um acidente, que na verdade, os incidentes, né, é a terminologia que o pessoal gosta, é o quase acidente. O que o quase acidente... o quase acidente muitas vezes gera uma perda. Então aqui, eu não vou achar aqui agora, mas existe só para explicar, aqui nós temos 262 relatos no livro, 262 relatos de acidentes, desses 900 e tantos que nós analisamos. Então 262 descrições de acidentes estão aqui no livro, muitos têm ilustrações da situação e tal. E um dos acidentes que está aqui é, por exemplo, em uma acearia, né, uma siderurgia, o operador, que devido à panela de aço, para quem não sabe, panela de aço é uma estrutura gigantesca que carrega aço líquido. A distância da panela de aço que o operador de ponte rolante tinha para poder manusear era uma distância muito grande. E o que aconteceu? Ele não conseguiu encaixar a panela de aço, né, exatamente no lugar onde ele deveria colocar a panela de aço. E a panela de aço virou e derramou aço líquido em todo o piso zero da acearia. Não houve nenhuma perda humana, né, ninguém se feriu, mas houve uma perda material enorme, uma perda de aço, né, que foi perdido. Sem contar o tempo de parada, tempo não produtivo, lucro cessante da empresa, a mão de obra que você desloca para ir lá fazer uma limpeza e que para o processo voltar ao normal, tudo isso é uma perda, também causada por uma má condição ergonômica. Então isso pode ser calculado também. Então, no caso dos acidentes e das perdas, o que eu sugiro é também tentar calcular esses prejuízos e levar isso para os gerentes e para a diretoria. Certo. Pessoal que está nos assistindo aí, se tiver alguma pergunta, aproveita, fazer umas perguntas. Vamos perguntar aí, vamos explorar um pouco. Pessoal, pode perguntar aí. Uma outra coisa interessante aqui, enquanto o pessoal vai pensando nas perguntas, é que você me perguntou a respeito... Ih, não está aqui. Peraí, cadê? Qual que é? Aqui, achei. Não, eu estava procurando aqui. É que eu falei que, enquanto o pessoal pensa nas perguntas, eu queria só mostrar uma outra coisa aqui, que é o outro encarte que vem no livro, que é isso aqui que nós criamos para esse livro. É bem interessante. Chama Os 10 Mandamentos da Comissão de Investigação de Acidentes. É muito importante, hein? Muito importante isso aqui também é para ser pendurado lá na sala da segurança. Então, eu queria só ler os 10 mandamentos para você. Foi algo que, assim, isso aqui a gente criou depois que a gente se deparou com essas investigações de acidente equivocadas, digamos assim. Então, eu vou ler para você aqui os 10 mandamentos enquanto o pessoal pensa nas perguntas. Primeiro mandamento, muito importante. Não se pode ter preguiça mental. O que é a preguiça mental? A preguiça mental toda vez que a gente se deparava com análises equivocadas como essa, em que não se buscava entender o contexto, né, do acidente, o que levou o trabalhador a cometer aquele ato inadequado, a gente sempre se perguntava, poxa, mas será que
que quem está investigando está mal informado, ou será que é algo a mais, por exemplo? Não quer implicar alguma outra instância da empresa. Isso acontece, por exemplo, em questão, digamos, política. A gente sempre dá o benefício da dúvida, então a gente sempre pensa o seguinte: não, a comissão simplesmente não sabia que deve-se analisar mais, deveria aprofundar a análise naquele acidente. Então, o primeiro mandamento é esse: não se pode ter preguiça mental. Então, quando se deparar com um acidente do trabalho, né, não tenha preguiça mental. Investigue mais, tente entender o contexto do acidente. O segundo é: a comissão deve reportar a melhor verdade possível, com isenção e sem medo de represálias e com responsabilidade. Terceiro mandamento: a investigação deve ser objetiva, o que não significa que deva ser simplista. Então, às vezes a gente vê muitas investigações simplistas também, né? Por exemplo, o trabalhador caminhava pelo galpão quando tropeçou numa peça e caiu. Essa é a descrição do acidente. E daí? É relevante. De onde veio essa peça? Que peça que era? Por que estava naquele lugar? O trabalhador, a iluminação como que era? Entendeu? É isso. A descrição tem que ser objetiva, mas ela não pode ser simplista. Então, durante esse trabalho, nós nos deparamos com muitas descrições de acidente simplistas. Então, seja sucinto, objetivo, mas não simplista. Outra coisa, o relato do evento deve parecer muito mais com uma história do que com um memorando interno. Então, o que é um memorando interno? O trabalhador estava andando, tropeçou e caiu. Isso você manda por e-mail para avisar, né, o que aconteceu. Agora, o relato ele tem que ser uma história, né? Tem que ter um início, um meio e um fim. E é porque é só assim que você entende o contexto daquele acidente e você vai poder determinar melhor a causa do acidente. Ele estava ali, né? Acabar entendendo o objetivo para onde ele estava, né? A descrição do acidente, o quinto mandamento, deve obrigatoriamente informar as condições da área e as condições que levaram ao acidente. Mesma coisa, né? Qual que era a condição da área ali quando o trabalhador caiu? A área estava mal iluminada, o piso estava escorregadio, havia pessoas, ele estava sozinho, o que ele estava fazendo naquele momento? Vamos aprofundar a análise, não precisa, né, ser prolixo, mas vamos investigar melhor. E tem outros 6 mandamentos aqui, mas eu acho que a gente pode responder mais perguntas aí que o pessoal tiver enviado. Uma pergunta do Almir, referente se houve auxílio do técnico de segurança na investigação da tubulação. Nesse caso específico eu não vou saber te responder porque eu ainda não estava na época, né? Não estava presente. Em relação ao técnico de segurança, novamente, muitas vezes isso é caso a caso. Nesses acidentes que a gente fez a pesquisa, né, muitas vezes estava lá na comissão que investigou a assinatura do técnico de segurança, sim, ou do engenheiro de segurança. O que muitas vezes não impediu que a análise fosse equivocada, tivesse o viés de culpabilização do trabalhador. Eu acho que muito mais do que... Claro que a participação do técnico de segurança é importante para esclarecer quais são as condições da área, né? Porque muitas vezes ele está ali presente na linha de frente. Mas eu acho que o mais importante é o mindset, o modelo mental. É procurar fazer a melhor investigação possível e procurando os 6 fatores do hexágono aqui, né, que levam a um acidente.
e sempre atentando para as questões de má condição de ergonomia. Muitas vezes o técnico de segurança é aquele que vai falar, olha, que quando se fala, né, que o trabalhador teve uma motivação incorreta, é o técnico de segurança que vai falar, não, mas para realizar essa atividade ele precisa tomar tal atitude, subir na tubulação, enfim. Bom, outra pergunta aqui, qual que é a relevância desse estudo agora para o inventário da PGR? É fundamental, né? Na verdade, o novo PGR, né, a nova NR1, assim, é muito importante, mas o pessoal não pode esquecer os conceitos básicos, né? Isso aqui, né, procurar saber a origem do acidente de trabalho e investigar a má condição ergonômica dos acidentes é independente de GRO, de NR1 e tal. Assim, tem que ser algo enraizado, né, para quem trabalha com segurança e ergonomia. Então, vai muito além do GRO. Com o GRO, o que eu entendo é que você vai ter um inventário de riscos, né? Mas não adianta nada você ter um inventário de riscos se você não consegue mapear bem os riscos. Então, se você não procura os fatores de má condição de ergonomia na origem dos acidentes, não vai ser a existência do GRO ou não que vai mudar alguma coisa. Preciso ir antes, né? Pensar antes do GRO. O que nós vamos investigar aqui de risco, independente do GRO ou não. Acho que o GRO vai ser uma ferramenta boa para organizar esses dados. Isso eu acho que vai ser importante. Mas eu acho que esse estudo das más condições ergonômicas na origem dos acidentes é algo que vem antes. Precisa ser um mindset. Algo que tem que estar enraizado em todo mundo que trabalha com segurança e com ergonomia. Então a importância de princípio, fazer um mapeamento, né? Um mapeamento ergonômico de toda a situação de trabalho, para fazer esse levantamento, para ver qual situação que é correlacionado ao risco de acidente, qual ponto, o fator ergonômico ela atinja a provocar um acidente de trabalho. Então seria interessante fazer esse mapeamento, né? Isso, a gente gosta muito da abordagem dos comitês de ergonomia, porque o comitê de ergonomia ele atua nas questões ergonômicas e também, por consequência, vai atuar nas questões de condições inseguras causadas por más condições de ergonomia. A gente gosta muito dessa abordagem, e essa abordagem inclui o que você está falando, que é o mapeamento. O mapeamento é a primeira parte, né? É a fase preliminar. Depois vem os planos de ação. Mas sempre reforçando que esse mapeamento ele tem que ser feito com a presença dos operadores, dos trabalhadores que realizam essas atividades. Uma dica que vale 1 milhão aí é a participação dos trabalhadores, né? Eu vejo muitas empresas, elas fazem um trabalho e não tem, vamos supor, uma verbalização com o trabalhador. E geralmente o trabalho é enfadado ao fracasso, né? Muitas das vezes, porque o trabalhador... Então, assim, várias empresas que a gente participa, nós temos que passar essa visão para a empresa que o trabalhador é a peça fundamental ali. Porque ele passa 8 horas, ele é o PhD, ele é doutor, pós-doutor, naquela atividade que ele está fazendo. Porque ele conhece a atividade. E quando nós que trabalhamos com consultorias, a gente vai fazer essa abordagem com ele, a gente passa a entender a atividade através do trabalhador. Ele começa a mostrar coisas para você que você fala, gente, aí você começa a aprender com ele a atividade. Aí você começa a ver aonde estão as dificuldades que ele tem ali naqueles pontos. E às vezes ele dá até a solução para você daquela situação. Facilita o nosso trabalho, né, Alexandre? Facilita o nosso trabalho. Um ponto importante, como foi comentado ontem, na live de ontem, da PGR da ergonomia, sobre a questão da análise ergonômica do trabalho para situações
entendeu? De alta complexidade, né? Então, Sim. muitas das vezes vai fazer atividade, por isso que é importante, já o pessoal que está nos assistindo, antes de realizar uma análise ergonômica, eu costumo fazer, isso é o meu trabalho, antes de realizar uma análise ergonômica, eu gosto de fazer um mapeamento para me pontuar os pontos que eu tenho que ver. E, como falo, né, a expertise da nossa, da consultoria, a gente já tem mais uma visão. Muitas das vezes você não precisa passar uma ferramenta e de imediato naquela situação, mas você pontua ela como uma situação no Isso. mapeamento, se é alto risco, risco, se é desconforto, dificuldade, fadiga ali, você acaba colocando em ponto. Aí sim você vai ver qual atividade que você vai fazer essa análise ergonômica, né? Uhum. Sim, sim. Aí você consegue Perfeito. pontuar isso aí. E aí você consegue estar fazendo mais. E outro ponto importante que eu costumo ver também, estava até comentando hoje de manhã com um colega sobre a situação de trabalho. Muitas das vezes vai e faz a situação de trabalho e não registra. Uhum. Vai lá, fez e não registra. Você não tem registro de nada. Então você resolveu a situação, mas você não tem como mostrar aquilo que você acabou de falar que foram os ganhos, né? Ó, estava assim, ficou assim, melhorou a situação do trabalho. Então aí é importante estar fazendo esses registros também do antes e depois, né? Ah, sim. A gente sempre, toda empresa que a gente, as empresas que a gente dá consultoria, né, a gente incentiva isso. Não é só fazer a melhoria, tem que documentar, porque é documentando que você sabe se o processo está avançando ou não, o processo de ergonomia. E tentar demonstrar algum ganho financeiro. Nem sempre é possível, às vezes não tem ganho financeiro, mas sempre que possível tentar demonstrar o ganho É financeiro. que na segurança e na ergonomia a gente acaba deixando de gastar, né? A gente É, deixa de gastar, entendeu? Point a é, voz, a gente deixa de gastar e acaba muitas das vezes a gente fica, muitos profissionais ficam perdidos de mostrar como que ele fez. E através dessa documentação ele consegue estar mostrando, de um plano de ação bem elaborado, de um plano de ação você fazendo, daí você consegue mostrar esses indicadores aí de resultado conforme o tempo vai passando. E é interessante o pessoal que está nos assistindo também, que muitas das vezes pensam que ergonomia num ponto, vou fazer. Ergonomia é diferente. Às vezes pode levar, que nem foi comentado até ontem, 5 anos para realizar a atividade, porque isso uhum, demanda investimento, demanda você ter um CAPEX lá do que você vai fazer, tem que ter um planejamento, e tem aquelas melhorias rápidas, né? E você já consegue resolver de imediato, mas tem situações que são projetos que você precisa demandar numa organização, né? Não tem como. Você precisa ter um sim, cronograma para ser feito isso conforme a gerência. Eu estava conversando com um rapaz essa semana passada sobre plano de ação. Ele falou, montei o plano de ação. Para a primeira coisa, o plano de ação você precisa validar. O plano de ação não é você montar um plano de ação, é, você precisa validar com a gerência. Vamos falar com aquele que tem o dinheiro, né? Aquele que tem o money, aquele que vai soltar a verba para você. Se você não validar com ele, não mostrar para ele as dificuldades que tem, o plano de ação vai ser um plano de ação de gaveta. Você não vai sim. conseguir evoluir nele. Entendeu? Aí passa Ah, com ano, certeza. sempre você vai renovar o plano de ação e não vai sair da gaveta. Ele vai ficar sempre na gaveta. Você vai passar um espanador e volta para a gaveta de novo. Então, muitas das vezes acontece isso aí. Não, isso Tá? o plano de ação ele tem que ser sempre dizer, feito com a pessoa que vai executar as ações que estão ali, né? Ou pelo menos com um superior da pessoa que vai executar a ação. Isso é fundamental, claro. Mas só uma coisa que eu queria pontuar é que muitas vezes a grande maioria das melhorias ergonômicas são melhorias de baixo investimento ou melhorias ou soluções conhecidas. Então, porque às vezes a gente fala que tem coisas que demoram anos, realmente tem. Mas tem coisas que podem ser feitas agora, com baixíssimo ou nenhum investimento. E muitas É, delas previnem acidentes também. certo. Tem uma pergunta aqui, de Mogi das Cruzes, Uhum. Focus Laboral. Ele fala assim, qual é a melhor ferramenta para estar utilizando
qual que é a melhor ferramenta ergonômica para se utilizar? Eu estou falando para mim aqui. Tem que entender para que você vai utilizar a ferramenta, né? Uhum. Para que tipo, para qual avaliação que você vai avaliar? Se é cognitivo ou biomecânico, depende do tipo de avaliação que você vai fazer, né? Se é Sim, o manuseio de carga, aí você pode usar um NIOSH, você pode usar um Rula para postura, aí depende, se é repetitividade, pode usar um OCA, depende, né? De qual situação de trabalho que você vai avaliar. Por isso que é importante o mapeamento ergonômico, antes de você sim. fazer a avaliação, já entrar de cara na análise ergonômica. Você faz o É. mapeamento, né? Muito mais do que é importante do que a ferramenta ergonômica é o modelo mental. Entender Fundamental. Expertise, né? isso, entender e principalmente aqui em relação à questão da prevenção de acidentes, não precisa de ferramenta nenhuma, né? É analisar a situação real de trabalho e ver se ali existe um risco de acidente. Não Certo. tem muito segredo maior do que isso, não. E no caso da investigação do acidente, reanalisar o acidente, né, com esse olhar da questão ergonômica. Existia outra forma do trabalhador realizar aquela atividade que não fosse a forma insegura? Vai cair aqui. Você quer Assim, continuar ou não, agilizar? se tiver mais alguma pergunta, a gente responde. Não tem, vai Já cair. deu tempo Queria já? agradecer o Ah, sim. pessoal aí pela participação. Vai Ok. cair.